Não descartamos que, durante essas negociações, seja possível chegar a um acordo sobre algum novo cessar-fogo, sobre uma nova trégua. E estamos falando de um cessar-fogo real que fosse respeitado não só pela Rússia, mas também pelo lado ucraniano. Quem precisa de uma paz assim? Bem, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, no meio da noite entre 10 e 11 de maio, finalmente fez seu discurso explosivo, como disse Dmitry Peskov, e se pronunciou sobre as negociações entre a Ucrânia e a Rússia. Resumindo, Putin propôs retomar as negociações diretas, sem pré-condições, entre a Rússia e a Ucrânia já na próxima quinta-feira, dia 15 de maio, em Istambul. Amanhã, Putin terá um diálogo com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, sobre a disponibilização de um local para o diálogo. Mas eu acho que esse local já foi disponibilizado há muito tempo. Putin também declarou que a Rússia informou aos colegas ocidentais que Moscou poderá prorrogar o cessar-fogo anunciado para o dia 9 de maio. Putin também reconheceu oficialmente que as tropas norte-coreanas participaram da guerra contra a Ucrânia. E, além disso, Putin acusou a Ucrânia de violar a moratória sobre ataques a instalações energéticas e o cessar-fogo. E com base nessas declarações, Putin rejeita a proposta da coalizão dos interessados sobre um cessar-fogo de 30 dias, que deveria ter começado já no dia 12 de maio. Meu nome é Alexei Petty. É uma noite de 10 para 11 de maio. Vamos juntos agora entender brevemente o que o ditador russo Vladimir Putin nos disse. Vou passar cronologicamente pelo que ele declarou lá. Depois, Putin começou exaltando quantos convidados ele teve no desfile de 9 de maio, destacando especialmente a participação do líder chinês Xi Jinping no desfile. Ele disse que esse é o convidado mais importante. Falou muito sobre o fato de que todos que estavam no desfile são aliados para, citando, a construção de um novo mundo e de toda a comunidade mundial. Ele afirmou que os verdadeiros aliados são aqueles que realmente veem como mudar o mundo e não os do Ocidente. Ele destacou que todas as negociações foram justamente sobre como construir um novo mundo. Trata-se das negociações do ditador russo Putin com os convidados presentes no desfile. Segundo Putin, houve mais de 20 encontros com líderes de países da comunidade dos Estados Independentes Ásia, América Latina, Oriente Médio, África e assim por diante. Putin gabou-se do número de convidados no desfile de 9 de maio, afirmando que havia 27 chefes de Estado e 9 líderes de organizações internacionais presentes. Na verdade, depois surgiu uma confusão, porque ele fala em 27 chefes de Estado, mas 6 países estavam representados em alto nível. Bem, aqui surge uma pequena divergência. Além disso, segundo Vladimir Putin, 13 países enviaram tropas para o desfile que marcharam pela Praça Vermelha. E como declarou Vladimir Putin, isso é uma verdadeira união em torno da vitória e de novas ideias de ordem mundial. Ele destacou as tropas norte-coreanas que lutaram com os russos pela libertação da região de Kursk, ressaltando seu heroísmo e afirmando que são verdadeiros heróis, segundo Vladimir Putin. Se não fossem as tropas norte-coreanas, eu nem sei como teríamos saído dessa situação. Depois, Vladimir Putin declarou que, apesar de todas as ameaças do fechamento do espaço aéreo e de todo tipo de obstáculos, Sérvia, Eslováquia e Bósnia-Herzegovina ainda assim enviaram seus representantes para Moscou. Ele mencionou separadamente Robert Fico e Aleksandar Vučić, líderes da Eslováquia e da Sérvia. Estamos falando de que realmente são os países da região do Báltico. Eles, na verdade, fecharam o espaço aéreo para os aviões que voavam para Moscou. Depois, Putin declarou que acredita fortemente que começará a restauração das relações com todos os países europeus. Até mesmo aqueles que agora são contra a Rússia, que são russófobos e assim por diante. Segundo Putin, a Europa fala de maneira grosseira e em tom de ultimato com o Kremlin, e diz que não se deve falar assim conosco de jeito nenhum. Em seguida, Putin destacou que Xi Jinping foi o principal convidado desse desfile. Um grande alô para todos os presentes no desfile de 9 de maio. Vocês não eram os principais convidados. O principal era o Xi Jinping. Os outros eram apenas alguns convidados. Dizem que tiveram negociações produtivas com ele. Houve 2 declarações conjuntas. Uma enorme quantidade de acordos sobre energia, setor de defesa, comércio, finanças, ciência e assim por diante. Anunciou que em setembro Putin irá à China por ocasião da vitória da China sobre o Japão. Bem, e então, é mais ou menos assim. É óbvio como Putin está reescrevendo a história agora, dizendo que é simbólico que todos os desfiles em comemoração à vitória na Segunda Guerra Mundial aconteçam na Rússia e na China.
Agora, esta é a nova história com a qual, na opinião de Putin, todos devem concordar. Houve um desfile em Moscou no dia 9 de maio e em setembro haverá outro em Pequim com a presença de Putin. E então, depois de tudo isso, ele finalmente passou para a questão atual sobre a guerra da Rússia contra a Ucrânia. E então Putin começou a contar que essa Rússia sempre foi a primeira a tomar iniciativas para cessar fogo, enquanto a Ucrânia constantemente sabotava todas essas propostas. Já adianto que ainda em março, no início de março, os Estados Unidos da América propuseram a ideia de um cessar-fogo completo, incondicional e sem negociações por 30 dias. Como se diz, em terra, no mar e no ar. Mas Putin diz não, fomos nós que propusemos isso. E a Ucrânia recusou. Segundo Putin, a Ucrânia violou o moratório sobre ataques a instalações energéticas umas 130 vezes. Esse mesmo cessar-fogo energético, ele diz, foi violado 130 vezes. O cessar-fogo pascal também não foi respeitado. Segundo Putin, a Ucrânia violou esse mesmo cessar-fogo pascal 5.000 vezes. E foi justamente a Rússia que declarou o cessar-fogo pela terceira vez, diz Putin. Transmitimos essa ideia aos colegas do Ocidente de que talvez esse cessar-fogo que Putin declarou para 9 de maio poderia ser prorrogado. E toda essa ideia que foi anunciada hoje em Kiev sobre um cessar-fogo de 30 dias a partir de 12 de maio, isso tudo é besteira. Na verdade, esse é o Putin, caso você não soubesse. Ele dizia aos colegas ocidentais, como ele mesmo se expressa, que estava declarando um cessar-fogo de 3 dias. E depois, se fosse o caso, prorrogaria por mais algum período inacreditável. Aí ele continua dizendo que, bem, apesar de tudo, ele acredita que o Ocidente realmente quer a paz. Diz que no Ocidente há aqueles que realmente querem essa paz. E o mais interessante é que, supostamente, Putin prometeu prolongar o cessar-fogo após 3 dias de trégua, justamente até o dia 9 de maio. Segundo ele, nem as autoridades de Kiev não responderam de forma alguma à proposta de cessar-fogo. Além disso, como afirma Putin, depois do dia 5 de maio, quando ele mencionou pela primeira vez essa ideia de trégua, as autoridades de Kiev realizaram ataques em grande escala entre os dias 6 e 7 de maio. 524 drones voaram sobre a Rússia, vários mísseis de fabricação ocidental e ainda houve 45 barcos não tripulados no Mar Negro lançados pela Ucrânia. Claro, os russos repeliram tudo isso com bravura, mas, segundo Putin, isso é um indicativo de que Kiev não quer a paz, Kiev sabota qualquer trégua que ele propõe. Sobre esses 3 dias de trégua, 8, 9 e 10 de maio, Putin afirma que, nesse período, as forças armadas da Ucrânia realizaram 5 ataques intencionais à fronteira nas regiões de Kursk e Belgorod. Em outras direções, houve 36 ataques. E, segundo Putin, esses ataques foram realizados exclusivamente por motivos políticos. O inimigo sofreu perdas muito grandes. Putin afirma que Kiev não só rejeitou a proposta de um cessar-fogo de 3 dias, como também intimidou os líderes dos estados presentes no desfile em Moscou. Ele diz: fizeram tudo de propósito para que tivessem medo de voar até nós, mas mesmo assim vieram. E agora vou citar literalmente o ditador Putin. Esta é a única citação em que vocês verão o rosto dele neste episódio. Ele diz: aqueles que tentaram assustar entre os que vieram a Moscou, esses são os verdadeiros líderes. E em Kiev, lá estão alguns cúmplices dos nazistas, que tentaram nos assustar, mas não conseguiram. Aqueles que tentaram assustar entre os que vieram a Moscou, na celebração da vitória sobre a Alemanha nazista, quem tentaram assustar? Afinal, aqueles que vieram até nós são líderes não por posição, não por cargo, são líderes pelo caráter, por suas convicções e pela disposição de defender suas convicções. E quem tentou assustá-los? Aqueles que ficam em posição de sentido e prestam homenagem e aplaudem ex-soldados da SS e elevam ao status de heróis nacionais aqueles que durante a Segunda Guerra Mundial colaboraram com Hitler. Mas me parece que isso é uma tentativa com meios claramente inadequados. E mesmo aqueles que tentam fazer isso não correspondem àquela ambição na qual eles próprios apostam. Bem, e então Putin finalmente passou ao principal, dizendo que a Rússia nunca recusou o diálogo com a Ucrânia e diz, cito, não, nós interrompemos as negociações em 2022.
Como declarou Putin, Moscou propõe a Kiev retomar as negociações no formato de 2022 que estavam sendo conduzidas no início da guerra em grande escala. Essas devem ser exclusivamente negociações diretas, sem condições prévias, sem demora. E em seguida, Putin declara que essas negociações devem acontecer no dia 15 de maio, quinta-feira, em Istambul. Como ele diz, onde elas foram interrompidas é lá que devem ser retomadas. A partir daquele ponto em que pararam naquela época, Erdogan assumirá a mediação. E, como diz Putin, o projeto em 2022 foi parafado por Kiev, mas foi jogado no lixo. E agora Putin fala sobre a necessidade de tirá-lo do lixo. Aqui está o próprio projeto de acordo que supostamente foi parafado na primavera de 2022. É como se bastasse tirar o pó e retomar as negociações de onde pararam. Aqui, na verdade, há questões em relação às 4 regiões da Ucrânia, as quais agora Putin reivindica. Como ele pretende incluí-las ali? Bem, se seguirmos a lógica de Putin, então voltamos ao ponto das negociações que foi interrompido na primavera de 2022. Naquela época, o Kremlin ainda não havia declarado que supostamente incluiu na sua constituição 4 regiões da Ucrânia, que nem sequer estavam totalmente ocupadas. Esse é um momento interessante. Depois Putin declarou que já amanhã, ou seja, no dia 11 de maio, ele vai conversar com Recep Tayyip Erdogan e vai pedir para realizar negociações na Turquia no dia 15 de maio. Ele disse que Moscou está disposta a negociações sérias. Aqui é interessante que, lembro, na véspera surgiram vazamentos de informações privilegiadas de que Donald Trump realmente pediu a Recep Tayyip Erdogan para assumir a mediação nas negociações. E aí, de repente, Putin, começa a brincar com as palavras, diz: bem, vou ligar para Erdogan e pedir para ele nos fornecer um local em Istambul. Se possível, para que possamos iniciar negociações diretas entre a Ucrânia e a Rússia. Ele menciona a data, 15 de maio em Istambul. Ou seja, eu suponho que esses acordos já estavam definidos há muito tempo. Putin está anunciando eles agora. Putin menciona que as negociações não têm condições, porém ainda assim há condições envolvidas. Ele afirma que é preciso eliminar as principais causas do conflito. Você se lembra de toda essa baboseira sobre a não entrada da Ucrânia na OTAN, desnazificação, desmilitarização, etc. Depois ele diz que talvez nessas negociações diretas em Istambul seja possível chegar a um acordo sobre um cessar-fogo e a suspensão dos combates. Isso seria o primeiro passo para uma paz duradoura, diz Putin, e não o rearmamento das forças armadas da Ucrânia e a construção frenética de pontos de apoio e escavação de trincheiras. Bem, é isso. Assim, Putin fala sobre o fato de que essa proposta de cessar-fogo, a partir do dia 12 de maio, ele a rejeita, dizendo: vamos nos encontrar em Istambul no dia 15 de maio e lá tentaremos chegar a algum tipo de cessar-fogo duradouro. Ele diz: precisamos de uma paz duradoura, como ele fala, lá para sempre mesmo. Então, como diz Putin, nossa proposta está na mesa, a decisão cabe a Kiev e aos seus curadores. O Ocidente quer manter a guerra com a Rússia usando mãos ucranianas, enquanto a Rússia está disposta a negociar sem condições. Mas, eu não sei. Parece que os russos encaram isso com calma, quando Putin, em uma frase, diz: estamos prontos para retomar as negociações incondicionalmente, mas aqui estão uma série de condições. Talvez seja ignorância. Eles não entendem que isso é totalmente contraditório. Bem, e Putin repetiu mais uma vez que eles propõem retomar as negociações interrompidas em 2022. Ou seja, exatamente desse ponto, diretamente sem intermediários, Ucrânia e Rússia sentam-se à mesa de negociações e, desde 15 de maio, tentam chegar a um acordo pelo menos sobre o cessar-fogo. E por fim, ele agradeceu pela mediação na busca pela paz na guerra da Rússia contra a Ucrânia. China, Brasil, países da África, países do Oriente Médio e a nova administração do presidente dos Estados Unidos da América. É interessante que nesta mensagem Putin não usou nenhuma vez o nome e sobrenome de Donald Trump, apenas disse: nossos colegas de lá, a administração dos Estados Unidos da América, e nada mais do que isso. No geral, parece que Putin conseguiu garantir certo apoio de Xi Jinping, e por isso agora está propondo conduzir negociações dessa forma. É óbvio que agora ele rejeita o cessar-fogo a partir de 12 de maio. E aqui há um momento interessante. De fato, a Ucrânia, a Europa e os Estados Unidos da América fizeram seu movimento, e todos esperavam qual seria a jogada do Putin. E aí ele anunciou qual seria. Não vou aceitar o cessar-fogo nas suas condições, mas estou pronto no dia 15 de maio para sentar à mesa de negociações em Istambul e começar a discutir alguma coisa.
Agora é interessante saber como Donald Trump vai agir. Ele afirmou que, nos últimos dias, sua administração já dizia que Putin está obviamente prolongando esse processo de negociação. Ele não busca maneiras genuínas de encerrar a guerra. E agora eu suponho que, na administração Trump, ao invés de já na segunda-feira, 12 de maio, impor sanções severas contra Moscou, eles vão dizer que não. Olha, eles mesmos propuseram algumas negociações para o dia 15 de maio para tentar chegar a um acordo sobre o cessar-fogo. Vão prolongar novamente essa história toda? Embora eu não descarte que a Europa agora vai insistir na sua posição e diga: vejam, nossa proposta era para 12 de maio, início das negociações, início do cessar-fogo e, consequentemente, depois, durante 30 dias, uma tentativa de encontrar um formato para as negociações. Vocês estão rejeitando o cessar-fogo, então receberão um enorme pacote de sanções. Bem, e depois vamos ver se vamos nos encontrar com vocês no dia 15 de maio em Istambul ou não. Então, no geral, não houve nada de explosivo. Além disso, Putin declarou: estamos prontos para negociações diretas com a Ucrânia, e essas negociações devem se basear no que foi acordado na primavera de 2022. No geral, escreva nos comentários a sua opinião sobre esse discurso explosivo. Como declarou Peskov recentemente, ele disse que a televisão americana simplesmente vai explodir com essas notícias que estão sendo divulgadas. Putin, isso vai ser algo inacreditável. Bem, eu não ouvi nada tão inacreditável, nada de novo também foi dito aqui, mas mesmo assim talvez eu tenha perdido alguma coisa. Escreva nos comentários obrigatoriamente abaixo deste episódio, inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like.